essa estreia, era importante contar com alguém que fosse gente como a gente. Na verdade, mais gente como você, que pega no pesado e que conhece a realidade do Amazonas. Para isso, não tinha outro nome melhor do que o Antônio Valdo Souza, meu amigo que está aqui presente, que vai poder falar para você sobre como é que é a realidade da produção e do produtor rural no Amazonas. Então, se você está interessado e está curioso, acompanha conosco esse nosso quadro de estreia. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar com você. E se você está aqui acompanhando o canal, por favor, já aperta aí no botão de seguir e aproveita para poder compartilhar com seus amigos e já aproveita e já curte o canal. Não sem demora, a situação da produção rural no Amazonas, especificamente em Manaus, é algo extremamente delicado. E eu falo delicado não é de forma exagerada, é por uma razão bem simples. Parece que, e o Antônio Valdo está aqui para poder me confirmar se é verdade ou não, que inexiste ao longo de décadas uma preocupação efetivamente séria com a política pública voltada efetivamente para o produtor rural, em especial para o pequeno produtor. Mas isso quem fala é um enxerido. Quem conhece bem mesmo sobre essa situação é o Antônio Valdo. Antônio Valdo, antes de qualquer coisa, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Antônio Valdo de Souza, produtor rural e representante dos produtores rurais do estado do Amazonas pela Associação de Produtores Rurais do estado do Amazonas, Asprof Vida Verde, que hoje cuidamos da Feira de Produtores Rurais, que funciona há 15 anos dentro do antigo parque da Expoagro. Hoje a gente é uma liderança tanto rural como a urbana, porque hoje nós temos um trabalho voltado a mulheres e homens do campo e também fazemos um trabalho junto às comunidades de Manaus com extensão de feiras dentro de Manaus. Eu conheci o Antônio Valdo no meio da labuta. Para quem me conhece, eu sou defensor público e faz parte do meu dia a dia estar atuando com trabalhos que são exatamente esse. O Antônio Valdo apareceu com um problema muito complicado. E esse problema exigia efetivamente a discussão de política pública. E isso não é de hoje. Isso é um problema realmente muito antigo. Porque o Antônio Valdo estava questionando que a atividade dos produtores rurais e de toda a cadeia de consumo, de fornecimento envolvida nessa situação, encontrava diversos problemas. É sobre esses problemas que nós vamos comentar aqui. O Antônio Valdo, então, ele funciona, eu vou dizer dessa maneira aqui, tá? Pode ser inapropriado. Ele funciona no meio de um hub, que é um ponto de distribuição, onde é a feira onde ele se encontra agora, onde recebe produção de Manaus, do entorno da área rural, e de outros 23 municípios no entorno de Manaus. Todo esse conjunto tem dificuldades. Tem dificuldades tanto o produtor rural, quanto aquele que é responsável pela distribuição, quanto a própria distribuição aqui na cidade. Já é coisa pra caramba. Antônio Valdo, me explica uma coisa, para poder a gente começar com esse ponto. Em Manaus, tem central de distribuição de alimentos, alguma preocupação fundamental ou institucional com a política pública nesse sentido? Não, ainda dentro de Manaus hoje nós não temos uma central de distribuição especificamente do produtor rural, que é quem produz e segura a cadeia produtiva do Amazonas, entendeu? Mas hoje nós não temos ainda uma central. Estamos trabalhando para ampliar o projeto de agricultura familiar que nós já tocamos junto com os produtores rurais dentro de Manaus, com a feira fizemos 15 anos agora, dia 1º de maio, e a gente sonha e trabalhamos diretamente e acreditamos em Deus que em breve nós devemos estar conseguindo recurso, mais estrutura para que nós leve ela de uma feira, que hoje nossa feira é a maior do estado, é a maior feira de Manaus, não há dúvida, tocado pelos produtores e produtoras do estado do Amazonas, mas nós temos um sonho e uma fé em Deus que em breve a gente vamos conseguir ampliar essa feira numa central de distribuição que ela possa atender a cadeia produtiva da escoação de produtos de todo o estado, do município, dos entornos de Manaus, que possa melhor atender os nossos clientes de Manaus e o pessoal que compra para a área do atacadista, para os mercadinhos, feiras,
os que faz as compras para revenda, que hoje nós não temos só um público de consumidor comum. Hoje nós temos um público dos mercadinhos, das outras mini-feiras, das feiras maiores, das feiras itinerantes, que a gente chegamos a quase 15 feiras itinerantes de parceria nos bairros de Manaus. Depois eu vou falar um pouco das feiras itinerantes. Parceria com vocês de lá? Sim, sim. Já fala agora, então. E é um projeto que hoje era para estar bem ampliado. Além da feira lá, que hoje é a feira principal, a gente estava com 15 feiras itinerantes, porque o sonho hoje de todo líder comunitário, presidente dos bairros, como a gente chama, é ter uma feira de produtores no seu bairro. Nós, da associação, os produtores e a parceria com a liderança dos bairros, nós estávamos com 15 feiras itinerantes, colocado ali nas praças, nas calçadas, nos pequenos galpão, nas áreas comunitárias de cada bairro, mas infelizmente a gente tivemos uma queda muito grande na agricultura familiar do Estado, entendeu? Uma queda grande. Veio 2 pandemias, quase quebra o setor primário, ficou esfraquecido, e do meio para o fim veio a maior seca que o Amazonas já resistiu. E nesse decorrer do tempo nós perdemos essa demanda de estar mantendo essas feiras. Mas está as parcerias abertas, acredito em Deus que a gente vamos retomar sim essas parcerias, porque a produção ela está voltando a crescer, poucamente está crescendo, mas não conseguimos voltar ao normal desde a primeira pandemia na produção rural no estado do Amazonas. Precisava de um grande investimento para que desse uma alavancada no setor primário, uma melhoria para os produtores do município, do entorno de Manaus, para que a gente voltasse a crescer a produção do Estado. Graças a Deus que, com todas as pandemias, todas as secas que passamos, mas mesmo assim segurou hoje com um dos planos piloto que mais gera emprego e renda no estado do Amazonas. Hoje é a área de produção rural do estado do Amazonas. Antônio Ivaldo, como é que é a vida do produtor no entorno de Manaus? A vida do produtor hoje é uma dificuldade grande para se manter, né? Que eu estava falando que o setor ele quebrou muito financeiramente para muitos produtores, a vez não conseguiu voltar a produzir, que ele deixou de ser produtor para ser diarista. E para nós e para nossas famílias isso não é bom. O bom é quando nossas famílias estão produzindo, que cada mês, cada semana, ele vai gerando emprego e renda e contratando mais pessoas para trabalhar com ele. Mas em devido a essas 3 questões que eu falei ainda agora, que foi 2 pandemias grandes e uma seca, muitos deixou de ser patrão para ser empregado, que para nós não foi muito bom, porque na primeira pandemia, segunda pandemia, quando o distrito, todo mundo fechava a porta, todo o setor primário estava crescendo ainda, com todas as dificuldades, porque quando as portas do distrito estavam sendo fechadas, no setor primário ele comportou tudo e todos, porque sempre tinha um tem o pai que mora na área rural, o outro tem a mãe, o outro tem o tio, o outro tem o primo, o outro tem o sogro. E naquelas 2 pandemias, o setor primário, ele conseguiu digerir, ficar com todos aqueles que estavam sendo desempregados em Manaus, acolhido dentro da área da agricultura familiar, quando se passou aquelas questões. Mas, infelizmente, depois que passou a demanda da pandemia, a cadeia produtiva voltou a crescer, em seguida veio essa seca. E depois dessa seca aí, não conseguiu ainda voltar ao normal a produção. Está crescendo. A gente vê que diariamente, hoje você chega dentro da feira, você está vendo que a produção está aumentando, mas se houve uma preocupação muito grande com os nossos produtores e produtoras do estado e dos entornos de Manaus, porque hoje falta investimento. Hoje nós não estamos com acesso à linha de crédito. E hoje, se o produtor não tiver um acesso a uma linha de crédito, um incentivo do estado, dos próprios municípios, do governo federal, de vários cantos, fica difícil de alavancar. Nós precisamos tirar o produtor do cabo do machado, da enxada, e começar a ter um desenvolvimento e um investimento na cadeia produtiva. Porque se nós deixar o produtor no cabo da enxada, ele não vai render, nem para ele, nem gerar... Uma observação, pessoal. Olha só, eu acho que não entra na cabeça de ninguém uma cidade desse tamanho que é Manaus, que tem 2,4 milhões de habitantes morando aqui na nossa cidade, que precisa consumir todo dia. Só precisa consumir todo dia farinha, precisa consumir arroz, precisa consumir os produtos daqui. E a nossa cidade não tem, pelo que o Antônio Ivaldo está relatando,
e pelo que você vê, uma preocupação sólida e estrutural com algo que é tão essencial quanto esse entreposto. Pelo que o Antônio Valdo está falando, e isso a gente vê, nós não temos uma preocupação do poder público em nenhuma das esferas em fazer com que haja um encontro institucional, que deveria assim acontecer, entre o produtor e o distribuidor. Isso aqui que o Antônio Valdo está relatando para a gente é muito sério. Porque exemplo que acontece aqui contigo, lá no feirão da CEPRO, acontece com o pessoal da Manaus Moderna também. É por essa situação que nós temos discutido, a gente tem discutido isso com todos os produtores, o Antônio Valdo está discutindo, a gente tem discutido geral a ideia, e todo mundo tem abraçado isso, de se ter uma política pública voltada ao produtor rural. E nós estamos chamando isso todos de cinturão verde. Como o pessoal tem visto isso, como o pessoal vê, como o pessoal vê, Antônio Valdo, para a gente caminhar aqui para encerrar, como o pessoal vê como luz no fim do túnel, como esperança, a atuação do poder público, seja municipal ou estadual, para a atenção para o produtor? Que tem que ser bem-vindo a parte do incentivo do poder público, tanto que eu estava falando dos prefeitos dos municípios, começar de cima para baixo, abraçando a causa, como o prefeito do nosso município, como o governo do estado, o governo federal, os parlamentares. Se cada um fizesse um pouquinho, o nosso setor primário era coisa de orgulho, entendeu? Que nós não deixamos de não se orgulhar do nosso trabalho, não, que ele é digno. E muito bom, porque com eles ou sem eles, nós não vamos deixar de avançar, entendeu? E cada vez mais a gente está se organizando. Quando se fala de cinturão verde, doutor Carlos, a gente estamos aí nas comunidades, já estamos com quase 100 lideranças, fechando o sistema da organização do encaminhamento junto ao Cinturão Verde, e uma organização de liderança estadual que está terminando de se montar. A gente hoje, quando está se falando do Cinturão Verde, ele está avançando. Porque às vezes se falar do Cinturão Verde aí é porque já vai chegar e perseguir os produtores. Porque às vezes quando se fala de meio ambiente é querer já falar de não fazer a defesa do produtor. Aqui sempre eu sou o defensor dos produtores rurais, mas também estamos numa luta fazendo a defesa da área do meio ambiente através do Cinturão Verde, que é um projeto que a gente está gritando muito, e vamos buscar fechar uma organização maior possível de liderança do estado do Amazonas e com o poder público nos ajudando, para que a gente desenvolva a área da agricultura familiar sustentável dentro do estado do Amazonas, preservando-os, e que a gente possa fazer uma demanda que o produtor ele possa continuar produzindo na sua propriedade e continuar preservando o meio ambiente. Hoje nós vamos entrar numa cadeia de produção consorciada, que é a área de reflorestamento com desenvolvimento agrícola por dentro da mesma plantação. Estamos aí escrevendo aí um projeto aí junto com as lideranças, com os produtores, para que a gente possa desenvolver a área de limpeza de área, mecanização. A gente estamos trabalhando com os produtores, correndo atrás da minha casa, minha vida, para dar uma vida melhor. Estamos tentando fechar uma parceria, ver se faz uma extensão dos colégios agrícola, rural, para dentro das comunidades, para melhorar e tentar manter os filhos dos produtores dentro do município, para não estar abandonando os pais e procurar outra vida, porque vai estreitando a área da produção. Estamos trabalhando um projeto para ver se a gente consegue recursos para fazer o sistema de escavação de tanque escavado, para que as famílias possam ser autossustentáveis com a alimentação do peixe, de que sobrar, mandar para os mercados. Estamos aí com proposta do projeto para que a gente possa, com recurso para a gente fazer bastante poço artesiano nas comunidades, para a gente não passar pelo que muitas comunidades passou agora, que não tinha nem água para beber em muitos municípios. Estamos com uma pauta pesada em cima disso aí, discutindo. Estamos com várias áreas para se possa desenvolver viveiros de mudas, tanto no município de Manaus como no município, viveiros de mudas frutífica e florestal, que possa reflorestar. Vocês? Nós, liderança, e estamos montando que nós possa reflorestar, mas não a mesma floresta que nós possa reflorestar, que ela seja autossustentável ao produtor, ao que esteja dando uso, morando nessa terra, produzindo, fazendo a área do extrativismo, tipo a criação de abelha, o incentivo ao frango de corte. Estamos trabalhando uma pauta de
dos abatedores de pequenos animais, que infelizmente no estado do Amazonas nós não temos, Não tem tanto para ovino, caprino, de porco não suíno. tem em Manaus, né? Tem que ir para... Tem particular. Não, falando público. É particular. Aí tem... Estamos trabalhando que a gente tenha tanto para ave como a suíno, cabrino, pelo menos para que a gente possa melhorar esse incentivo ao produtor. No caso, nós estamos com várias pautas que a gente possa desenvolver esses viveiros de mudas dentro das comunidades, dentro do município, com o poder público ou sem o poder público, não sei como, mas nós estamos trabalhando e vamos correr atrás de recursos para que a gente faça essa extensão rural e se traga esse desenvolvimento, a área do extrativismo dentro do Amazonas, o turismo rural, a conscientização também de lixeiras públicas ao redor do Cinturão Verde, que é o caso do Tarumã-Mirim, onde a gente estamos fazendo um trabalho junto às comunidades. Eu sei que é um negócio muito grande. O projeto de horta nas escolas está tudo no papel e nós vamos buscar recursos para nós botar em prática. Não é muita teoria, porque às vezes a teoria ela atrapalha. A gente usa a teoria, mas às vezes a teoria ela atrapalha a vida do homem que trabalha. A teoria a gente temos que usar, mas volta e meia sempre às vezes a gente com um serrote, 1 quilo de prego, às vezes a gente começa a escrever uma nova história. E no Amazonas nós estamos fechando uma equipe de 100 lideranças para terminar de fechar uma federação em nível de estado que vai cuidar das associações e as cooperativas de Manaus e as comunidades, com os presidentes, com os vice-presidentes, com os representantes do município, com o padre, com o pastor, com representantes para que a gente crie e comece a criar uma representação que o Amazonas, do jeito que hoje nós estamos, senão nós vamos voltar para a era do carvão. Nada contra, é digno, a gente já veio da era do carvão à produção, mas a gente pretende ampliar e fazer uma caminhada, e a partir de hoje, eu como uma liderança que vou fazer 27, 28 anos de liderança, eu para minha família e para meus associados, meus parceiros da área de produção do Estado, a gente pretende escrever uma nova história e a gente começou a escrever, botar no papel e estamos se organizando com muitas lideranças e todas elas estão empolgadas. Eu gostaria de agradecer quem chegou aqui e gostaria de agradecer a você, Antônio Valdo. E eu peço que para quem queira conhecer, eu vou deixar os links aqui. Eu vou deixar os links de acesso para que o Antônio Valdo possa ser achado também. Você pode acompanhar os contatos. E, Antônio Valdo, só me resta agradecer a sua presença. Muito obrigado. E dá um alô para o pessoal e se despede. A gente tem que agradecer primeiramente a Deus, doutor Carlos, segundo o senhor, agradecer aí a todo o público, todos os que vão nos acompanhar aí e que queira ajudar a apadrinhar o projeto de agricultura familiar do Estado dos Amazonas, só nos procurar. Nos procure através das feiras, das associações, através do feirão de agricultura dos produtores rurais, através do senhor, doutor Carlos, que tem sido sempre esse parceiro respeitadamente em nível do estado do Amazonas, que todas as vezes que o produtor, os moradores do entorno de Manaus, o urbano, nunca bateu na sua porta para sua porta não abrir. Que Deus abençoe grandiosamente o seu trabalho, os seus projetos, e nós, produtores, a gente é muito grato, e o senhor sabe que a gente reconhecemos muito bem o trabalho do senhor e de todos aqueles que nos apoiam direto ou indiretamente. É só agradecer a Deus e fique com Deus. Gente, muito obrigado e até a próxima.